Oi galera, hoje o papo é com o Dr. Alexandre Sintra, ele é médico psiquiatra e hoje o assunto é sobre depressão, antes, durante e depois do tratamento oncológico. Doutor, nossa primeira pergunta é a seguinte: como é caracterizado o quadro de depressão num paciente oncológico? Então, Cíntia, às vezes as pessoas confundem um pouco a ideia de tristeza e de depressão. A pessoa acorda, hoje eu tô deprimido. Não, você não tá. Você tá triste, tá desanimado, tá sem vontade, alguma coisa assim que todo mundo sente, né? Todo mundo sente tristeza, todo mundo sente alegria, isso é uma coisa que é parte da experiência humana. O que é a depressão? A depressão é quando uma pessoa ela passa a ter um humor deprimido na maior parte do dia. O que é um humor deprimido? É um humor que tá ou triste, ou com uma sensação de vazio, de desesperança. Ela perde o prazer, ou ela perde o interesse pelas coisas que ela costumava gostar, que ela costumava ter interesse. É comum que esses pacientes tenham alterações de sono, alterações de apetite, alteração de peso. A pessoa ela pode ficar mais agitada ou mais lenta, falando devagar, com os movimentos mais lentos. Ela pode ter pensamentos de morte. Então tem uma série de sintomas que englobam o diagnóstico de um quadro depressivo, que é diferente de uma tristeza, por exemplo, e que pode acontecer e acontece bastante nos pacientes com câncer. Doutor, então como é confirmado o diagnóstico da depressão? A partir desses sintomas, nós temos alguns critérios diagnósticos para pensar em depressão. Necessariamente o quadro tem que durar pelo menos 2 semanas. A gente não fala em depressão por alguém ter sintomas como esses por um período curto de tempo. A pessoa precisa apresentar pelo menos 5 sintomas que são avaliados pelo médico de uma maneira bem cuidadosa. A gente não pode avaliar isso de uma maneira sem cuidado, senão nós acabamos nomeando como depressão quadros que não são depressivos e deixando de reconhecer quadros depressivos quando eles estão presentes, que esse é um grande problema nos pacientes com câncer. E nos pacientes com câncer, existem alguns sintomas diferentes? O que a gente percebe é que, primeiro, em pacientes com câncer, a depressão muitas vezes ela é não diagnosticada. Tem um estudo britânico que fala em até 70% dos pacientes com câncer e depressão sem diagnóstico de depressão, sem ter sido reconhecido. Isso é uma coisa muito importante que faz com que a gente tenha que ter um olhar muito atento para essa questão. Alguns estudos mostram, por exemplo, que a alteração do apetite, a alteração de memória e de concentração são sintomas mais específicos da depressão no paciente oncológico do que, por exemplo, a alteração do sono. Então tem alguns sintomas que chamam mais a atenção. Uma coisa que é muito curiosa é que assim, a depressão no paciente com câncer ela pode vir de diversos motivos, na verdade. Então existem, por exemplo, motivos biológicos. Tem tumores, tumor de pâncreas, alguns tumores de pulmão, que eles secretam substâncias que geram sintomas depressivos de uma maneira biológica. Tem tratamentos que podem ter sintomas depressivos como um efeito colateral. E reconhecer tudo isso é extremamente importante, porque uma vez que a gente reconhece, a gente pode tratar. E esse tratamento, ele tem uma implicação em uma série de coisas. Por exemplo, no início do diagnóstico, quando o paciente ainda está sendo diagnosticado, estadiado, planejado o tratamento, é comum que pessoas elas se recusem a fazer um tratamento ou elas não façam da maneira como deveriam, basicamente por conta da sintomatologia de desesperança que acompanha a depressão. Então isso torna mais importante ainda. E os medicamentos para depressão, eles podem ser associados às terapias oncológicas? Eles podem. Na verdade, o que acontece é o seguinte: dependendo do tipo de tratamento específico que o paciente está fazendo, a gente pode escolher um ou outro medicamento, pensando, por exemplo, em não somar efeitos colaterais, ou seja, não usar uma medicação antidepressiva que vai potencializar o efeito colateral da quimioterapia, ou mesmo em buscar medicações que até atuem de uma maneira contrária a efeitos que são do próprio câncer ou da própria quimioterapia. Por exemplo, alguns pacientes com perda de apetite, perda de peso por conta da própria doença primária, às vezes a gente usa algum antidepressivo que ajuda na questão do apetite, na alimentação, enquanto existem outros antidepressivos que de repente a gente vai evitar usar por conta de algum aspecto ou da quimioterapia ou daquele tumor específico. Então, é uma escolha que tem que ser feita com cuidado, mas de uma maneira geral, eles podem sim ser usados. Antidepressivos podem ser usados junto com a quimioterapia. E tem como evitar um quadro de depressão? Então, na verdade é o seguinte, o quadro de depressão no paciente oncológico ele deriva de várias coisas, né? Então tem a questão do próprio tumor, tem a questão da quimioterapia e tem outras coisas que aí implicam na possibilidade de a gente poder evitar ou amenizar ou fazer alguma coisa em relação ao quadro.
Por exemplo, nós temos algumas pesquisas que mostram que pacientes que se culpam muito em relação ao diagnóstico de câncer, que acham que aquilo é culpa deles de alguma maneira, têm uma maior incidência de quadros depressivos. Nós percebemos que pacientes que têm um suporte social pior, que a família está menos presente ou que as pessoas estão menos presentes, também podem ter um maior risco de quadros depressivos. Nós percebemos que pacientes que tem um menor contato com a equipe que está cuidando dele, com a equipe de saúde, que confiam menos na equipe, também tem um risco aumentado. Então, de uma maneira geral, se a gente pensar em tentar entender o câncer de uma maneira mais clara, entender exatamente o que é aquilo, não como uma coisa para se culpar, mas como algo que a gente tenta, de alguma maneira, ter algum entendimento, estabelecer um bom relacionamento com a equipe que está cuidando, com a família, com as pessoas que podem ser parte de uma rede de suporte, é algo que pode ser muito benéfico, tanto para evitar um quadro depressivo, para torná-lo menos provável, como também para que ele seja mais ameno, para que ele seja mais fácil de ser tratado, para que ele tenha resultados melhores. A gente não pode esquecer que depressão influencia o prognóstico no câncer de uma maneira geral, porque influencia a capacidade da pessoa aderir ao tratamento, a capacidade dela fazê-lo de uma maneira correta. E aqui entra assim, uma vez não evitado esse quadro, ele precisa ser reconhecido. Então, a gente tem que deixar de associar a ideia, não, a pessoa ela está deprimida o tempo todo, está triste, está sem vontade de fazer nada. Não, é porque ele está com câncer. Não, porque está doente, é porque tem uma outra coisa ali junto. Não é só a patologia. Então, a gente precisa ter esse olhar, ter essa atenção, perceber esses quadros, até para que se possa ter um melhor resultado neles. E quanto à família, o quadro emocional deles também são afetados. Como que a gente pode lidar com isso? Eles também precisam de um tratamento? Sim. A família ela pode ser bastante afetada, sim. Né? O que a gente não pode esquecer é o seguinte, um diagnóstico de câncer ele é algo que tem uma influência gigantesca sobre a pessoa que está recebendo esse diagnóstico. Mas também tem uma influência gigantesca, filho, marido, esposa, mãe, pai, enfim, todo o ambiente que circunda essa pessoa, ele também está afetado, em especial as pessoas mais próximas. Então, às vezes, nós temos um quadro que a gente chama de estresse do cuidador, a pessoa que está ali próxima, que está acompanhando, que está em cima e que, de alguma maneira, ela se sente numa obrigação de ser uma muralha emocional, que resiste a tudo, que não se sente desesperançada, que não se sente mal, e muitas vezes pro cuidador passa a ser um momento difícil também e ele pode sim desenvolver quadros depressivos. E nesse caso ele precisa de tratamento também. Aqui até uma mensagem pro cuidador é a de que você também precisa se cuidar. O cuidador também precisa se cuidar. Se ele não se ajudar. Exatamente, para poder ajudar, para poder continuar a vida dele, para todos os aspectos disso. Então, o cuidador precisa ser cuidado. E aí é uma coisa que às vezes a gente esquece. A gente pega sendo cuidador como uma parede. É importante a gente lembrar disso. E na maioria das vezes o paciente acaba sendo o cuidador do cuidador. Exatamente. Pelo menos é o que acontece comigo. O paciente pode acabar se tornando cuidador do cuidador mesmo. Então, alguns pontos importantes a respeito da depressão no paciente oncológico. Primeiro, ela existe. Isso é uma coisa que às vezes a gente deixa de enxergar e começa a pensar em todos os sintomas emocionais como sendo simplesmente uma parte da doença primária. Ah, não, a pessoa está sentindo nisso porque ela está com câncer. Não, não é assim. A depressão ela existe nesses pacientes e é necessário e importante que ela seja tratada. Uma outra questão, quanto melhor é a teia de cuidado desse paciente, mais protegido ele está. Então, se existe uma teia de cuidado de familiares, se existe uma teia de cuidado dele próprio, tentando entender a doença, entender o que está acontecendo, entender o próprio tratamento, esse entendimento, essa maneira de fazer parte do próprio tratamento e de alguma maneira assumir uma posição preponderante é algo que é protetivo do ponto de vista psíquico e que ajuda essa pessoa bastante. Não só em relação a sintomas depressivos, mas também em relação à ansiedade. A ansiedade é uma comorbidade muito comum de pacientes com câncer que estão deprimidos, mais do que em outros pacientes que estejam deprimidos. Por fim, o hábito de se culpar ou de ruminar as coisas, de ficar revendo hipóteses na cabeça e repensando e se culpando, é algo que está diretamente associado à depressão, em qualquer pessoa, em qualquer quadro, inclusive no câncer. Como é comum que existam pacientes que se culpem pela doença, isso é uma coisa para ser pensada e olhada com cuidado também. Doutor, muito obrigada pela sua participação. A depressão é um tema muito importante para nossos pacientes e para os familiares, os amigos. Espero que tenha sido muito esclarecedor para todos eles.
Eu que agradeço, Cintia, a oportunidade de poder compartilhar a informação, que eu acho que é muito importante para esses pacientes. E se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal da Brale. Deixe seus comentários. Vem comigo que eu te conto. Tchau!